Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Eu tenho comigo aqui uma pessoa que eu gosto muito, muito bom economista, excelente pessoa, excelente economista, Jefferson Bittencourt. Jefferson Bittencourt hoje é head de macroeconomia do Asa Investimentos. Tudo bem, Jefferson? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente para estar aqui conversando conosco. Márcio, muito obrigado de novo pelo convite. Um prazer sempre estar aqui, bater papo contigo. Para mim é sempre assim, muito bacana participar contigo e com os clientes de vocês. Jefferson, a situação está um pouco complicada, né? Nós tivemos aí 2 episódios curiosos, bem complicados aí nos últimos, eu diria, 3 meses. Primeiro, lá no final do ano passado, aquele ataque contra o real, que foi bastante importante, logo depois do governo ter anunciado um suposto projeto de controle de gastos. E agora, quer dizer, em janeiro de 25, essa questão aí do PIX. Como é que você está vendo esses desenvolvimentos? Você acha que esses dois desenvolvimentos estão de alguma forma ligados ou são coisas completamente dissociadas uma da outra? Eu acho que tem uma raiz comum nos dois episódios, que é uma baixa tolerância do mercado e da sociedade em relação a deslizes do governo. E esses deslizes, às vezes, podem ser mais concretos, às vezes podem ser um deslize mais de comunicação. Remontando um pouco ali, o deslize de novembro, dezembro, se jogou a expectativa sobre o pacote de contenção de gastos muito para cima, teve sinalizações de que o governo não vai apresentar um pacote de gastos, teve agentes do governo dizendo que o pacote vai ser expressivo, vai tranquilizar o mercado, vai ser bastante robusto. Então, assim, houve uma alavancagem do governo em cima do anúncio que faria. E, assim, por mais que tenha ficado... E aí eu acho que teve um problema também de interpretação do mercado. Teve muita gente depois dizendo o seguinte, não, isso vai melhorar o resultado primário, não sei o quê. Mas o governo foi claro, de certa maneira, na sua comunicação, dizendo que aquilo não era um pacote de melhor do resultado primário, era um pacote de substituição de despesa obrigatória por despesa discricionária para dar sustentabilidade para o arcabouço fiscal. Mas, de qualquer forma, assim, com o impacto primário, isso faz bastante diferença na dinâmica da dívida, se vai ter impacto primário, se não vai ter, mas a roupagem era de um pacote de austeridade, de tentativa de botar a despesa obrigatória numa trajetória mais compatível com o arcabouço fiscal, era um pacote, de alguma maneira, de austeridade e de arrumação da despesa pública. Quando ele é anunciado, e aí preocupado com o reflexo do anúncio sobre a popularidade, quando ele é anunciado junto com as medidas de desoneração do IRPF, do Imposto de Renda da Pessoa Física, até R$5 mil, há uma sinalização que foi percebida de uma maneira muito ruim, e eu destaco 2 pontos para ela ter sido percebida de uma maneira ruim. A primeira é que o governo começou a falar mais fortemente sobre o pacote que ele estava anunciando no final de outubro, logo depois da eleição, quando saiu uma matéria dizendo que ele estava pensando num pacote de desoneração de R$5 mil com essa compensação. Aquilo gerou uma primeira reação ruim no mercado no final de outubro, e foi a partir dali que o governo passou a acelerar a elaboração do pacote e que veio a anunciar em dezembro. Só que veio a anunciar juntamente com o motivo da demanda por maior austeridade fiscal, por maior arranjo das contas. Então, foi a primeira sinalização ruim, no sentido de que se esperava captar desse anúncio do governo sobre o ajuste fiscal, quanto o governo estaria disposto a sacrificar a sua popularidade no curto prazo, sacrificar o seu capital político para ajustar as contas públicas. Quando o anúncio vem com um pacote de corte de gastos obrigatórios, ou de contenção de gasto obrigatório, que não é tão robusto quanto havia sido sinalizado, mas com uma medida de desoneração fiscal que é bastante questionável no seu mérito, se a gente tem que desonerar o IRPF até R$5 mil. Mas
que suscita muitas dúvidas sobre a capacidade dela ser efetivamente neutra, se as medidas compensatórias efetivamente irão compensar uma renúncia que é bastante expressiva, a depender do desenho da desoneração de R$ 5.000, pode gerar uma renúncia de 35 a 50 bilhões de reais. A gente vai conseguir gerar toda a compensação para isso? Então, um pacote que era para ser de austeridade, de demonstração, de empenho em arrumar as contas públicas, acabou sendo um pacote que demonstra que a repercussão, a percepção da sociedade, o efeito sobre a popularidade é mais relevante do que efetivamente ajustar as contas. Então, assim, ali o mercado mostrou uma baixa tolerância a esse movimento. E esse movimento agora do início do ano, a chamada crise do PIX, mostra também uma baixa tolerância da sociedade. Ali, assim, eu acho que foi... e aí eu entendo quem compreende o que aconteceu do ponto de vista da burocracia. Quem já passou por lá, assim, eu acho que haveria um risco enorme de acontecer algo semelhante em qualquer órgão público que tenha uma burocracia estruturada. O que a Receita Federal estava fazendo com aquela instrução normativa é algo que ela já tinha feito inúmeras vezes. Assim, essa é uma instrução normativa que regula determinado processo, o ambiente econômico, as transações vão se aprimorando e eu preciso ir atualizando essa portaria ao longo do tempo. Isso acontece, processos semelhantes acontecem no Banco Central, acontece no Tesouro Nacional, acontece na Procuradoria da Fazenda, acontece na Receita Federal, assim, na Secretaria de Orçamento Federal, tem uma portaria e tu vai atualizando ela conforme for a necessidade. Bom, tanto que o lag entre a portaria e a reação foram aí de mais de dois meses. Mas, ok, isso para explicar que eu até acho que essa discussão que existe hoje, assim, do tipo, não, agora o governo vai fiscalizar todas as instruções normativas, todas as portarias, ou apenas as estratégicas. Dificilmente alguém classificaria aquilo como estratégico. Assim, estou revisando aqui de 2.000 para 5.000, incluindo um meio de pagamento novo que surgiu no mercado. O que acontece? Foi muito bem explorado o tema, assim, do ponto de vista político da oposição, foi explorado de uma maneira profissional, e aí eu acho que mostrou a baixa tolerância da sociedade aos argumentos do governo. Assim, eu acho que faltou que um personagem que, da parte do governo, fizesse uma declaração que fosse suficientemente crível fosse recebida de uma maneira crível pela sociedade e que revertesse o movimento que estava se criando. Então, eu acho que o que a gente extrai desses dois episódios tanto o mercado quanto a sociedade estão com a tolerância muito baixa em relação às ações do governo, e isso vai fazer que o governo ande daqui até reconquistar essa credibilidade, até reconquistar essa confiança dos agentes, ande sobre gelo fino, sempre correndo muito risco. E a gente tem algo muito recente, que foi a fala de ontem, que já suscitou uma nova necessidade de retratação, que foi a fala sobre as possíveis intervenções no preço. Eu até acho que o ministro Rui Costa queria dizer intervenção, acho que mais ou menos do ponto de vista da engenharia, de obras públicas. Não, vamos fazer uma intervenção, não sei o quê. A intervenção vou construir uma escola, vou construir um ginásio, vou fazer uma intervenção pública. E o pessoal entendeu que era uma intervenção nos preços, e isso suscitou, pelo menos dessa vez, de uma maneira mais rápida, a necessidade de retratação. O ponto a margem para o governo errar, deslizar, colocar uma palavra mal colocada, está muito pequena, e isso deveria suscitar, assim, mais do que suscitar um cuidado com a comunicação, deveria suscitar caminhar no sentido certo. Porque se tu está caminhando no sentido certo, é muito mais fácil de comunicar o que tu está fazendo. Agora, Jefferson, você está usando a expressão baixa tolerância da parte dos investidores e da parte da sociedade como um todo com o governo. Eu tenho usado uma palavra um pouco mais dura, não sei se você se você usa como sinônimo. Eu tenho usado a palavra
baixa credibilidade, tá certo? Minha avaliação é que o governo está perdendo completamente a credibilidade, não apenas é, é, dos investidores, mas também diante da população como um todo. E esse episódio que você acabou de falar aí sobre o discurso, a conversa ontem do ministro Rui Costa, é particularmente preocupante, porque ele não falou intervenção no sentido, vou reinterpretar aqui a sua fala, que da minha avaliação, ele falou intervenção nos preços de alimentos, tá certo? Quer dizer, ele estava se referindo especificamente à intervenção para controlar os preços dos alimentos. Começou a gerar um mal-estar importante no mercado, ele voltou atrás. Mas, claramente, tá certo, quer dizer, existe essa preocupação e eu não sei exatamente o que eles vão fazer com essa coisa da intervenção, o que ele está querendo dizer, que tipo de intervenção ele está se referindo. Mas hoje eu estava vendo aqui que já tem uma reunião com mais algumas pessoas, exatamente para tratar dessa questão dos preços dos alimentos, né, do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que é uma preocupação. Eu realmente, minha avaliação é que o governo se perdeu um pouco no meio do caminho e está tentando voltar atrás, tentando retomar o caminho. Eu não sei se você concorda com essa minha avaliação um pouco mais dura ou você acha que... Não, eu acho que tem um ponto, acho que tu tem um ponto, sim. Primeiro, acho que essa questão da credibilidade foi muito importante em relação à questão da crise do Pix. Eu acho que se tivesse alguém com uma inserção, uma respeitabilidade, uma credibilidade suficiente, a confirmação, olha, vocês estão interpretando errado isso aqui do Pix, não tem nada de monitoramento, não tem nada de... um agente público que viesse com essa carga e dissesse isso, alguém acima de qualquer suspeito, digamos assim, no sentido de que, não, o que essa pessoa fala, a gente acredita e pronto. Se tivesse uma figura como essa, a crise do Pix teria acabado de uma maneira muito mais rápida. Agora, o problema são as atitudes prévias que condicionam a interpretação dos fatos novos. E aí a gente tem isso a gente vê na repercussão do caso do Pix. Por que a dúvida que foi suscitada era plausível? A dúvida, assim, em algum momento se deixou de dizer que, não, essa medida é para taxar o Pix, e passou a se dizer que esta medida é para potencialmente vir a taxar o Pix, é possível que venha a ser. Por que a dúvida, essa possibilidade, se tornou plausível na cabeça das pessoas? Porque outras coisas tinham ditas que não seriam feitas e foram feitas. Então, assim, quando alguém diz assim, olha, também falaram que não ia ter taxação disso e teve, falaram que também não teria restrição ao acesso à informação disso e teve. Então, e essas atitudes prévias acabaram condicionando ou trazendo plausibilidade para aquela dúvida que foi suscitada. E aí eu volto para a questão da intervenção dos preços. Por que às vezes, a palavra mal colocada, talvez o ministro não estivesse pensando em algo tão complexo, talvez estivesse pensando em algo mais simples. Por que legitima a dúvida sobre uma intervenção mais complexa? Porque a gente teve o caso do arroz no ano passado, que, honestamente, assim, eu fui muito crítico, porque era uma forçação de barra. A questão de aproveitar a situação de calamidade no Rio Grande do Sul. A ideia surgiu quando se tinha alguma dúvida sobre a capacidade de colheita do arroz no Rio Grande do Sul, sobre a capacidade de escoamento do arroz no Rio Grande do Sul. Logo, foi feito um crédito extraordinário na casa de 7 bilhões de reais para viabilizar a aquisição de arroz pelo mundo, a importação, e vender o arroz no Brasil com um preço tabelado em regiões específicas. Foi nesse sentido que eu imaginei a expressão intervenção, no sentido de assim, não, a gente está tendo uma percepção de que o preço está muito alto em determinada região, eu vou levar o arroz dos estoques reguladores do governo para aquela região e vender o arroz lá. Mas voltando à concepção e o quanto foi mal calibrada aquela discussão da aquisição de arroz do ano passado, era
a dúvida sobre escoamento e sobre a colheita do arroz surgiu mais ou menos concomitantemente ao ápice da crise das cheias. Mas até botar de pé a proposta foi 2, 3 meses depois, onde já se tinha claro que se tinha colhido o arroz e 2, que era viável escoar o arroz. Então, como é que eu faço um crédito extraordinário? O crédito extraordinário requer urgência, relevância e imprevisibilidade. Tudo bem, pode ser relevante, mas como é que eu faço um crédito extraordinário com urgência e imprevisibilidade para fazer estoque? Assim, é estranho, né? Assim, não, isso é uma coisa urgente. Então, eu vou fazer uma aquisição para quê? Para fazer estoque. Mas não era urgente. Então, é estranho essa... então, foi uma coisa muito forçada e acabou não saindo por um detalhe na operacionalização do leilão. Um detalhe não tão pequeno assim, né? Teve várias dúvidas sobre quem tinha ganho o leilão e o governo acabou abolindo a ideia. Mas... Quando vem uma fala sobre, não, o governo resolveu que ele vai atuar sobre os preços, e tu tem um background desse, tem um histórico desse, de uma iniciativa, como a história do leilão de arroz do ano passado, onde chegou a sair imagens de como seria o saco de arroz que seria vendido com o símbolo da Conab, alguma coisa assim. Então, se alguém levanta uma dúvida, a receptividade da dúvida, a plausibilidade da dúvida na cabeça das pessoas, ela aumenta consideravelmente. Muito bom. Ô Jefferson, como é que você está vendo aí o cenário fiscal? Quer dizer, se tivemos esse pacote de controle, supostamente controle de gasto lá em novembro do ano passado, você acha que esse pacote vai ser suficiente para estabilizar a dívida como proporção do PIB? Como é que você está vendo esse processo aí do cenário fiscal a partir desse novo arranjo institucional? Bom, assim, eu começo com a seguinte percepção. Eu acho que hoje, e volto a falar sobre dúvidas, eu acho que o forte do cenário de qualquer tema que a gente vai pegar do cenário macroeconômico é dúvida e incerteza. É a inflação, é a reação do Banco Central, é o cenário externo, é o cenário fiscal. Mas eu volto com um ponto que é o seguinte. Hoje, 2025 começa, em relação ao começo de 2024, com o mercado com menos dúvidas, assim, achando que a probabilidade de o governo não entregar as coisas que ele se comprometeu no fiscal é menor em 2025. O tamanho da dúvida é menor em 2025 do que era no começo de 2024. Ou seja, quais são as coisas que o governo se comprometeu? O governo se comprometeu com uma meta de primário na LDO, e se comprometeu com o limite de gastos no arcabouço fiscal. 2024 começou com sérias dúvidas, com certeza de que a meta mudava, com sérias dúvidas sobre se o governo cumpria o limite. 2025, não acho que há um consenso de que será cumprido. Esses compromissos, ambos compromissos serão cumpridos. Acho que está longe disso. Mas o nível da dúvida é menor. Assim, eu entendo que a percepção de mercado é que o nível dessa dúvida é menor e tem até razões macroeconômicas para essa dúvida ser menor. Por exemplo, a inflação, que ajuda a cumprir a meta. Mas se, por um lado, esse nível de dúvida sobre a capacidade do governo entregar os compromissos é menor, a certeza de que esses compromissos são absolutamente insuficientes para controlar a trajetória da dívida, essa se ampliou consideravelmente. Então, assim, tem menos dúvida que o governo consegue cumprir os seus compromissos. E há uma certeza muito maior de que esses compromissos são insuficientes, e eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a percepção que eu tenho é que, nas falas sobre esse assunto, é que o governo vê como suficiente entregar os compromissos que ele assumiu na LDO e no arcabouço fiscal. E aí tem um ponto que é fundamental para a gente analisar a dinâmica fiscal daqui para frente. Digamos que, quando esses compromissos foram assumidos, no arcabouço fiscal lá em agosto de 2023,
na revisão da LDO em abril de 2024, que gerou uma repercussão bem ruim do mercado em relação à meta, justamente a meta de 2024 e 2025, que o governo revisou para baixo. Né? Isso, a meta mudou para baixo. Isso. Então, a meta mudou em abril de 2024. Digamos que esses compromissos assumidos fossem suficientes para gerar um fiscal mais ou menos equilibrado. Não era, nunca foram, e é só uma maneira muito fácil da gente ver isso. É só a gente olhar a inclinação das projeções para a dívida pública desde, sei lá, final de 2022 até hoje. A inclinação das projeções de dívida pública sempre foi assim, sem nenhum sinal de convergência. Então, assim, os compromissos assumidos lá atrás nunca foram suficientes para gerar uma projeção de dívida que convergisse em algum momento. Mas digamos que eles tivessem sido suficientes lá entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024. O contexto mudou brutalmente. Então, aqueles mesmos compromissos que foram assumidos naquele cenário macroeconômico não seriam mais suficientes para gerar um fiscal minimamente confortável no contexto atual. Um ciclo de taxa de juros muito mais alto, que vai se refletir numa atividade mais fraca, com um cenário externo muito mais volátil e provavelmente muito menos auspicioso. Então, se aferrar, se prender no fato de que eu estou entregando os compromissos que eu assumi diante desse cenário, me parece muito pouco. Principalmente que teve um solavanco aqui, já a taxa de juros volta para um patamar razoável, já o crescimento volta para um patamar razoável, o cenário, eu não vou reagir, eu vou deixar o fiscal piorar ali 1 ou 2 anos, porque depois a gente volta para a trajetória de sustentabilidade. Não, o problema é que a trajetória nunca foi de sustentabilidade, sob a égide desse ferramental fiscal, desses compromissos que foram assumidos, a trajetória nunca foi de sustentabilidade, e o cenário se deteriorou profundamente. Então, se prender nesses compromissos é muito pouco em relação ao que a gente necessita para ter conforto em relação à nossa trajetória de sustentabilidade. Concordo inteiramente. Na verdade, a questão o aumento da taxa de juros dos títulos brasileiros é uma coisa muito impressionante. Né? A gente está com taxa de juros de 15% em praticamente todos os vértices, e está lá, fica 14,90, 15, 15,100, tá certo? É uma coisa que isso certamente torna o cenário fiscal muito mais complicado do que antes. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, tem um cenário internacional também bastante difícil, né? Como é que você está vendo aí a posse do Trump? Quer dizer, o presidente Trump acabou de tomar posse, existe uma avaliação aí de alguns analistas de que ele está fazendo, as decisões, por enquanto, têm sido menos duras do que se estava esperando. Como é que vocês estão vendo esse processo aí? Por enquanto, pelo menos. Isso, então, eu acho que esse primeiro momento, as primeiras reações são de que houve muito alarde, muito anúncio e pouca atitude. Eu acho que havia o pessoal estava colocando um risco grande, né, de medidas mais fortes logo na entrada, e agora há uma acomodação em relação a esse, digamos, esse nível esperado de pessimismo pré-posse. Agora, eu não consigo ver um cenário de baixa incerteza, de baixo risco daqui para frente, no seguinte sentido, eu não vejo essa estabilidade, essa previsibilidade nas ações do governo Trump nos próximos anos, assim, do tipo, não, agora ele pegou leve nas tarifas, vai ser assim para todo mandato. Eu não consigo ficar confortável que será assim. Então, tem muito risco envolvido por muito mais tempo. Eu acho que tem essa acomodação inicial, mas muito mais risco envolvido para frente. E aí, tem um ponto, e aí eu volto para
o nosso calcanhar de Aquiles, que é o seguinte, nesse cenário, é difícil da gente imaginar uma queda significativa dos juros americanos nos próximos meses, eventualmente até num horizonte um pouco mais longo. E se a taxa de juros americana se mantém num patamar elevado por mais tempo, e ainda que a gente consiga... e aí há várias dúvidas institucionais sobre para onde a gente vai com isso. Digamos que a gente consiga endereçar a nossa questão inflacionária e entrar num processo de afrouxamento monetário. O piso, a taxa de juros americana não vai dar um conforto para a gente chegar numa taxa de juros aqui dentro muito mais baixa e, principalmente, se a gente não fizer um ajuste fiscal mais contundente. E aí, ajuste fiscal mais contundente não vai poder ser com base no que a gente tem hoje de ferramentas, de arcabouço, de ideias sobre o fiscal. E aí eu acho que tem um ponto que a gente precisa ver. Assim, a gente precisa resultados primários mais consistentes a longo prazo para que a gente consiga inverter aquela trajetória de dívida que eu estava falando, que nunca foi diferente de uma reta crescente desde nos últimos 2 anos. E aí, quando a gente olha estruturalmente a nossa situação de receitas e despesas, qual é que é a briga dos últimos 2 anos? É a gente conseguir manter a despesa abaixo de 19% do PIB, a despesa pública federal, a despesa primária federal abaixo. A grande briga é fazer um esforço hercúleo para manter a despesa abaixo de 19% do PIB e fazer outro esforço hercúleo para manter a receita acima de 18% do PIB. Então, assim, se eu estou fazendo todo esse esforço para isso, para ter a despesa um pouquinho abaixo de 19, a receita um pouquinho acima de 18, eu estou fazendo um esforço hercúleo para tentar ficar próximo de um déficit zero, quando a gente precisava de um superávit na casa de 2% do PIB para estabilizar a dívida. Então, com esse ferramental, para enfrentar esse cenário de juros internacionais potencialmente mais alto, potencialmente um cenário mais estressado, a gente precisaria ter mais margem no fiscal e a gente, na verdade, está nos boxes, está saindo dos boxes no fiscal nessa corrida. Porque se a gente olha outros países, e a gente é um país, comparado com nossos pares, com uma carga tributária elevada e com um nível de despesa elevado, principalmente despesa obrigatória. Quando a gente vê países... na média, o que os países têm? Uma carga tributária menor, que dá margem o potencial aumento da arrecadação não é tão difícil quanto aqui, onde a carga tributária já está muito elevada, e tu tem mais despesa discricionária para flexibilizar ali, reduzir um pouco o teu gasto. Então, nesse sentido, a nossa competição para ajustar o fiscal em relação aos nossos pares, em relação a outros emergentes, ela é difícil por conta dessa característica. Assim. A gente já está com a carga tributária alta, só a gente vê. Essas coisas não são só o número, né? Não é só o número da carga tributária. É como é que a sociedade reage a isso. A sociedade, o Congresso, e a gente está vendo a sociedade reagir a isso, o Congresso reagir a isso. Então, esse ponto da carga tributária é um limitador para o nosso ajuste mais rápido. E o outro limitador é o nosso tamanho de despesas obrigatórias. Então, o que eu vejo é um cenário internacional, por mais que tenha um alívio de curto prazo agora, de ajuste, de acomodação das expectativas, um cenário internacional pouco auspicioso para frente, e a gente com grande dificuldade de fazer os ajustes internos que são necessários para enfrentar esse cenário externo. Agora, Jefferson, realmente você tem toda a razão. Na verdade, o que aconteceu lá no final de 2023 e início de 2024, com a tentativa do ministro da Fazenda de
reonerar as folhas de pagamento e tal, e acabar com o PS, que não conseguiu, que o Congresso não permitiu, tá certo? Mostra reação em relação a essa tendência, a essa tentativa de aumentar a carga tributária. Da mesma forma, agora com a coisa do PIX também foi exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, a avaliação da parte da sociedade de que, na verdade, a instrução normativa ia aumentar a carga tributária gerou aquela reação forte contra a norma, tá certo? Ou seja, a sociedade está sentindo que a carga tributária está no limite. Então, é difícil aumentar a carga tributária. Por outro lado, o governo quer aumentar gastos, tá certo? E gastos obrigatórios. Tem uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a gente gasta, você sabe melhor do que eu, 60 e poucos por cento do orçamento com programas sociais. E, quer dizer, a ideia do governo é aumentar esses programas sociais. Como é que compatibiliza essas duas coisas? Você acha que tem alguma forma de compatibilizar essas duas vontades, tá certo? Quer dizer, a resistência da sociedade de aumentar a carga tributária combinado com o desejo do governo de aumentar gastos obrigatórios? É bem difícil de compatibilizar e ainda tem um agravante, né? Não é só o desejo, parece que não está só nos programas sociais e em gastos obrigatórios. A medida da desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ela vai no mesmo sentido, só que pelo lado da receita. Porque se a gente for pensar, assim, R$ 5.000 é mais do que a renda média brasileira. Então, 80% dos trabalhadores ganham igual ou menos de 5 mil. Isso. E aí o ponto é, eu estou desonerando quem ganha mais do que a média, assim, independente da questão da compensação, eu acho que tem muita... vamos separar o que foi anunciado em duas coisas, a isenção e a compensação. Do ponto de vista vamos olhar isoladamente essa questão da isenção. Essa ideia de fazer grandes desonerações do imposto de renda, ela é antiga. Essa ideia surgiu, assim, uma das primeiras que eu lembro 2017, 2018, surgiu a ideia, 16, 17, mais ou menos 2016, 17, tinha a ideia, então vamos desonerar o imposto de renda até R$3.000. E aí foi feito um grande trabalho interno, e aí eu acho que uma coisa que o pessoal sabe as grandes coisas que as pessoas fazem do governo, a maior parte não são reconhecidas, porque as grandes coisas são evitar que sejam feitas coisas e não fazer coisas exatamente. Então, assim, uma das coisas que se evitou foi isso, a ideia que tinha de desonerar até R$3.000. Então, vamos olhar a desoneração isoladamente. Faz sentido a gente estar desonerando quem ganha mais do imposto de renda, quem ganha mais do que a média? Não parece fazer sentido. E aí, quando a gente olha a compensação, e aí vem o ponto que tu falaste, tu desse um rol aí, eu acho que o governo conseguiu evoluir muito, assim, em relação ao que eu imaginava, de recuperar a base tributária em relação ao que eu achava que teria de espaço político. O governo conseguiu tributar fundo exclusivo, conseguiu tributar offshore, conseguiu limitar a compensação tributária, conseguiu um monte de coisas, só que como quase tudo na vida, os rendimentos marginais são decrescentes, né? Assim, cada vez vai conseguindo menos a um custo político maior. E aí a gente chega, não, tá bom, se cada vez está conseguindo menos com custo político maior, como é que vai conseguir a compensação que se pretende para fazer essa desoneração? Ou seja, o objetivo de gerar novos programas e novos benefícios continua ali. E eu acredito que, assim, se tem uma coisa, quase inexorável que esse projeto vai ser apresentado, da desoneração até R$5.000, desejo continua ali, ele vai ser apresentar, só que a compensação vai entrar nessa curva de rendimentos marginais decrescentes, assim, vai entrar no Congresso a tolerância marginal do Congresso a novos aumentos de impostos vai estar lá em cima, e o custo político de implementação vai ser muito alto. Qual é o risco que foi percebido quando esse programa foi anunciado? O risco da compensação não sair e a gente já sair dessa discussão, que era para ser uma discussão de austeridade fiscal, com um desequilíbrio fiscal maior ainda. Jefferson, muito boa conversa, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, tá certo? Muito bom mesmo.
Então, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Zé Márcio, muito obrigado. Estou sempre à disposição da Genial de vocês aí quando vocês quiserem conversar. Sempre um prazer. Ok, muito obrigado. Um abraço.